Você sabe o que o futuro dessas empresas e diversas outras têm em comum? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar do setor agro que vive um momento mágico, mas ele tem um risco aqui à espreita. Vamos relembrar a década perdida e vamos falar da BB Seguridade que vive um momento mágico exatamente também por causa do setor agro. Além do Banco do Brasil, o futuro aqui da Cosan, Raiz em Rumo, aí do Grupo Cosan, dependem muito do setor agro. Nós temos a Brasil Agro, Caprioeba, temos uma série de empresas no Brasil envolvidas no setor agro. Aliás, o Brasil inteiro está envolvido nisso. Deixa o like no vídeo e se inscreva também no canal, tá? Bom, o APAI disse que o imposto sobre exportações de petróleo é temporário com o objetivo de fechar as contas. Vamos ver se isso realmente acontece. Se for temporário realmente os 4 meses ali, beleza, a gente até entende, foi algo ali para dar os ajustes, né? Embora o governo já tivesse tido tempo antes de fazer isso, mas tudo bem, a gente dá aqui a entender. Agora, será que vai ser temporário? Um imposto de 9,2, um imposto altíssimo. Isso é muito sério e eu preciso relembrar, como sempre, vocês. É impressionante o quanto de pessoas não conheciam o discurso da Dama de Ferro, um discurso verídico que nunca vai deixar de ser verdade. Não existe dinheiro público, existe pagadores de impostos. E se você tem uma gastança, então cada vez que você vê aí um auxílio de não sei o que, auxílio de não sei o que lá, quem vai pagar é você. Se não for a pessoa física, você, pessoa física, vai ser pior, porque vai ser a empresa. E a empresa ou repassa ou ela mesma acaba aí sucumbindo, desinvestimentos, desaceleração. É uma desgraça quando você cria impostos, seja aí para as empresas ou sejam para as pessoas, né? Então, imposto é porcaria, né? E quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais difícil fica a aprovação de criação de novos impostos, né? Mais difícil fica a aplicação do populismo. Então a gente vê, inclusive, o Congresso resistindo ao imposto sobre exportações. O governo pode deixar a própria medida provisória caducar. Ainda não está definido, porém, a gente já tem essa boa notícia aqui. Eu até estou surpreso que o mercado não reagiu tão bem quanto eu imaginava que fosse reagir. Mas isso aqui a gente já vê um ânimo aqui sendo ganho em bancos, por exemplo, que é o primeiro setor a ser taxado, né? A gente vê aqui uma melhora também um pouco nas petrolíferas, mas de qualquer forma a gente ainda precisa da confirmação depois se realmente vai ser aqui extinto esse negócio, que é uma tragédia. A criação de impostos é sempre ruim. E aí o André Esteves aqui do BTG, que é o criador aí do BTG, ele disse que esse tributo é um atalho perigosíssimo para o abismo, e é verdade. Vamos ver a palavra dele aqui. Ele diz o seguinte: o Brasil é um alcoólatra que vive uma boa fase, mas você não consegue declarar a cura. Temos que ter muito cuidado quando lidar com inflação e outras medidas que não funcionaram em nenhum outro lugar do mundo. Taxar o setor que está indo bem é um atalho perigosíssimo para o abismo. E adivinha o outro setor que está na mira do governo? E é inacreditável, né? É o projeto 1586 2022, da época do governo Bolsonaro, porém criado pelo petista aqui, Ayrton, né? Um projeto que busca a criação de imposto de exportação sobre conjunto de alimentos estratégicos da dieta básica dos brasileiros. Sendo que, quando esses alimentos tiverem um preço mais elevado, o correto é o quê? É você reduzir o imposto da importação. E aí você acaba equilibrando. Isso aqui foi feito em 2020, até 2021 inclusive funcionou. É uma forma de equilibrar as coisas. Não adianta você forçar a economia desse jeito que eles querem, criando impostos, né? Inclusive já existem outras variantes aí, é pior que vírus essas peles aí de impostos, para criar impostos no setor agro. Tem aí uma rondando o setor de soja. Então os caras estão de olho no melhor setor do Brasil. É inacreditável. Então, assim, não dá para criar imposto, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Criação de imposto é o atalho para o abismo, como o criador aí do BTG disse, né? E quando a gente vê aqui o desempenho do setor agro no Brasil, foi bem em diversos governos. É muito difícil destruir o setor agro. Ele veio aqui bem um pouco no governo Fernando Henrique, depois deu uma acelerada no governo do Lula, deu essa decaída. A gente entende, a gente não é aqui cego, a gente sabe que é a crise de crédito nos Estados Unidos e depois voltou a recuperar. Então, assim, foi muito bem no governo Lula, diga-se de passagem, porém veio a senhora Dilma e
foi uma desgraça, né? Foi a década perdida. Ela não só conseguiu não melhorar, como piorou, como se isso fosse algo fácil de fazer. A pessoa tem que ser muito incompetente para conseguir fazer o setor agro do Brasil cair. E foi a década perdida. O governo do Temer começou a melhorar bastante, mas até a recuperação demorou. No governo Bolsonaro, as coisas voltaram a subir e subiram muito, né? A gente viu até 2022 também melhorou ainda mais. Então, assim, foi muito bem no governo Bolsonaro, foi muito bem no governo Lula e foi terrível no governo Dilma. Foi a década perdida. E aí, quando a gente vê diversos economistas renomados, como Meirelles, falando que o Lula está dilmando, a gente tem que ficar preocupado, não podemos deixar se tomar esse caminho. O Brasil, para todos os lados que a gente olha no governo Dilma, foi ruim. Não pode criar impostos no setor, é um atalho para fazer esse tipo de merda aqui, tá? E olha só como a renda no campo também foi boa, né? A gente vê aqui no governo Lula foi bem e no governo Bolsonaro foi ainda melhor, né? Voou, disparou. Então tem que deixar o setor agro andar desse jeito. No governo Bolsonaro foi fantástico, no governo Lula foi bom e no governo aqui da Dilma teve essa estagnação, né? Sempre tem um delayzinho, tá? Então ela começou a fazer as cacas aqui, pouco depois veio a estagnação, começou as melhorias aqui, pouco depois veio a disparada, né? Então você vê que o governo Bolsonaro aqui foi excelente para a renda do campo, o governo Lula foi muito bom e a Dilma foi uma porcaria. Não podemos voltar a esse período, não podemos criar impostos, deixa os caras ganhar dinheiro, deixa as coisas andarem bem. Dito isso, observando então a prévia mensal da BB Seguridade, podemos ver que na vida ela teve um desempenho aqui acima dos anos anteriores e acima do mercado, 9,6 contra 8,1. Na habitacional, ela não foi tão bem, a gente vê que foi abaixo, inclusive, do mercado. Aqui o foco, quem brilha aqui é a Caixa de Seguridade, né? Então, não é o ponto forte dela, mas estava indo bem até. Ela é estável aqui, oscila, mas se mantém estável, vamos assim dizer, né? E aí a gente vê o rural 35,8, é uma linha muito importante para a BB Seguridade, né? E aí ela voa, né? A linha mais importante, cada vez fica mais. Ela fez 39,5, é absurdo esse número contra 8,5 aqui do mercado. Ela vai então a prêmios muito maiores do que nos anos anteriores. Quando a gente observa o prestamista, também voou, né? O prestamista teve aqui 116 contra 11,4. É absurdo, né? E o prestamista da BB Seguridade também tem muito a ver com a questão rural, tá? Então, ela brilha nos dois setores aqui por conta muito do rural, né? E aí nós temos o residencial, que também foi acima dos anos anteriores, aí realmente não tem a ver com o setor rural, mas ainda assim ela foi acima, inclusive, do mercado, foi muito bem aqui no residencial, né? Então, você pode ver que a BB Seguridade ela voou muito por conta das suas linhas muito importantes aqui, que é o prestamista e o rural. O Vida também foi bem, né? São as três linhas mais importantes, as três foram muito fortes e o rural é cada vez mais importante para a BB Seguridade. E aí observamos então a previdência, nós também tivemos um desempenho acima do mercado, acima do ano passado, né? Bem acima do ano passado, e as reservas vão aqui aumentando 10,4, né? Mas ficou um pouquinho abaixo do mercado, mas ainda assim muito bem, ajudada também, né, com a questão aí do momento que estamos vivendo, né? Selic alta, o pessoal aí gosta de investir num negócio mais seguro, né? E aí o desempenho operacional aqui da BB Seguridade em relação à capitalização foi 24,1 contra 9,1 do mercado. Ela foi acima também dos anos anteriores, então ela foi bem em relação a ela mesma e bem também em relação ao mercado. Então foi bem aqui a BB Seguridade também na linha de acumulação, né? Essas linhas aqui, a gente não precisa ficar tão focado no ano, no mês aqui, né? Puxa, quanto que coisa um mês. E sim aí no longo prazo em relação a tudo, né? Como é que está indo aí o acumulado, como é que está indo as reservas, algo para ver mais acumulativo. Não precisa ficar preocupado com a questão aqui da semestralidade e tudo mais, né?
O desempenho muito forte da BB Seguridade na prévia mensal ajudou ela a estar subindo aí, ó, chegou a subir mais no começo do dia, depois o mercado deu uma desanimadinha, tá oscilando aqui, mas mesmo assim um forte alta de 1,8 nesse momento que eu vos falo, tá? Então uma recuperação, né? E a BB Seguridade, embora tenha vindo via causa aqui nesse dia aqui, cara, a BB Seguridade ela ainda tende a ter ótimos resultados, lembrando que eu, inclusive, vou saindo da BB Seguridade muito de olho no Banco do Brasil, que é o setor agro também. Eu também estou na Cosan, estou na Raizen, né? Eu estou no setor agro também. Eu acho que todo brasileiro aí que investe na Bolsa deveria estar, de alguma forma, exposto ao setor agro. Puxa, eu não gosto do banco, nem não gosto do setor financeiro. Poxa, tem a Cosan, eu não gosto de Cosan também. Temos aí a Brasil Agro, temos a Clapper Web, temos uma série de empresas do setor agro. A coisa mais forte do Brasil é o setor agro. Eu acho que cada um aí pode escolher uma forma de se expor. É óbvio que a mais padrão que todo mundo conhece aqui são aquelas que o Barsi gosta, né? O Banco do Brasil, a BB Seguridade, a Cosan. E são, na verdade, aí talvez as melhores formas mesmo, né? E deixa nos comentários quais ações envolvidas no setor agro você possui na carteira ou está de olho aí pra gente saber, beleza? E considere também se tornar membro do canal, tá? Com um pouquinho você já ajuda bastante aqui. Você também pode, com um pouquinho mais aqui, ter acesso a vídeos exclusivos que eu vou estar focando aqui um pouco mais nesse ponto também, tá? Ou de repente você é membro VIP, aí você vai ter aqui preços testes na planilha, arquivos que eu uso aqui de simulações e tudo mais aí. Deixa o like no vídeo e considere se tornar membro, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!